Roio mansos, lindos e maravilhosos do meu almoço, do jantar e do café da manhã. Como é que vocês vão, meus mansos lindos e os mansos? Maravilhosos! Espero que esplendidamente bem. Bora lá, mansos, analisar mais um episódio do nosso querido Kaiju do Bolinha número 8, manos. Bora lá fazer aquela análise marotástica de mais um episódio de Kafka Ribino. Vamos ver o que Ribinho Kafka vai aprontar no dia de hoje. Bora lá, manos, porque tudo já começa, mansos lindos e maravilhosos, com Kafka mandando o Capitão Narumi se esquivar, porque aquele cara não era o comandante deles. O Kaiju número 9 absorveu o pai da Kikoru, que cara já manda aquela bala extremamente poderosa do Kaiju número 2 pra cima deles. Ele absorveu ali e tá querendo dar no pé, porque ele sofre um período de rejeição muito grande das pessoas que ele absorve. Ele não é um bom cavaleiro das trevas, né, mansos? Fazer fusões é algo extremamente complicado. E Kafka, Kikoru e o Capitão vão tentar, né, manos, resgatar o seu comandante, só que não vai dar rock and roll no baixo. O Kaiju número 9 tá muito forte, e mesmo Kafka, o Narumi, tendo conseguido dar muito dano nele, ele comandou a luta magistralmente, ele já está muito evoluído. E o Kafka e o Kaiju número 8 mesmo ficaram muito para trás nesse ponto. Apesar dele conseguir dar muito dano, que devido à rejeição, o número 9 não tá na sua capacidade máxima, né, manos? E com a ajuda do Narumi, ele consegue dar muito, muito, muito dano no número 9, né, manos? A coisa vai embrasar, porque não dá, né, mansos maravilhosos, para você competir com algo tão evoluído. E ele ainda fica mostrando o rosto do capitão e falando através do corpo do capitão, dizendo que matou o capitão e o absorveu. Mas na verdade esse capitão ainda tá vivo lá dentro, absorvido, e ele vai ser fundamental para a vitória deles futuramente. Perdão, spoiler, manos. E o Narumi tá tentando uma vingança meio broxa contra o número 9, não tendo resultado nenhum. Afinal, o número 9 tá muito evoluído, se adapta e evolui muito mais rápido do que o próprio Kafka e o Narumi conseguem. E a luta vai se desenrolando até que o número 9 decide apelar e mandar um ataque mais potente para conseguir abrir uma boa distância e ir embora, né, mano? Vai meter ali o louco e se abre feito uma pinha e se explode, mandando aquela área toda pro Beleléu, com a Kikoru paralisada pelo trauma do pai dela estar absorvida e tudo mais. Vendo ali o Kafka e o Narumi lutando o máximo que dá com aquele bichão doido das ideias. Aí o número 9 vai lá, se abre feito uma pinha, se explode. E cara, fica com o corpo extremamente detonado e tudo mais. Ele não tá conseguindo ir embora ainda. Porque o Kafka e o Narumi não são pouca coisa. Sobreviveram a uma baita de uma explosão e tudo mais. Afinal de contas, eles são o suprassumo que essa nova geração da tropa de extermínio de Kaijus tem a oferecer, essa força de defesa. Cara, a nova gen tá podendo oferecer ameaça mesmo. Só que por enquanto eles ainda estão muito para trás. E o número 9 percebe que apelar para a tática mais eficaz é o que tem que ser feito. E ele ataca Kikoru e o auxiliar lá do presidente que estavam longe para ele conseguir dar no pé, porque afinal de contas, né, manos, o Narumi e o Kafka não iam deixar os seus companheiros se machucarem.
E ele aproveita, deixa pra dar no pé. E agora é hora do tururu, como é que se fala? Do enterro, a lá bem tristeza das ideias. Porque aquele comandante vai ser dado como morto, né, manos? Porque afinal de contas eles não vão entregar que um caju sequestrou tipo um herói nacional da Força de Defesa. E, né, afinal a derrota foi bem esmagadora contra esse time. E vai ter, cara, um enterro extremamente bonito até com muita tristeza. Só faltou chover, né, manos, pra ser um flashback a la Naruto. E vemos que esse comandante é extremamente cuidadoso. Apesar dele ter sido derrotado, absorvido, cara, vemos o grito do Kafka no comunicador. Assustou a tropa todinha. O comandante foi levado embora. Já é Elvis pra esse cara. Ele já era velho, aquela já era a sua última luta de qualquer maneira. Só que eu acho que eles não esperavam que fosse nesses termos, afinal de contas. E vemos que ele preparou tudo para essa nova geração continuar. Passou para o Naomi tecnicamente o comando da tropa de defesa. Ele preparou armas especiais para serem usadas, né, mansos? Pós ele ir, já deixando recado para o seu auxiliar, para continuar as pesquisas e tudo mais. Vemos ali o seu pseudo funeral e, cara, é muito triste. O Kafka sabe que agora, né, manos? Ele tá na berlinda, que o que segurava ele de ser executado era o comandante. E vemos até um flashback do Naomi vendo aquele cara no auge, o líder deles. O pai da Kikoru, afinal de contas, né, manos? É tipo um herói nacional. E agora foi de Vasco, né, manos? E ele até transferiu o comando pro cara e agora ele vai liderar a força de defesa. Ele vai melhorar. A Kikoru tem uma cena extremamente emblemática, chorando, pedindo para ficar mais forte, porque ela não foi forte o bastante para proteger o pai, o que é um erro clássico de quem perde alguém também, de se culpar, de não, eu poderia ter feito mais, ou eu poderia ter feito assim, ou ter feito assado, sabe? Você não se reconhecer que você é humano, que você é limitado e que você não vai dar conta muitas vezes de fazer tudo pela pessoa que você perdeu, sempre irá se culpar. Só que ela vai, é claro, treinar para ficar mais forte. Mas como o próprio Naomi fala, você vai ter que mostrar resultados. Não é só palavras, você vai ter que se esforçar e ficar mais forte. Ele mesmo fala que vai deixar ela tão forte quanto ele. E o Kafka tá passando por problemas, afinal de contas. A sua transformação Kaiju não tá regredindo totalmente. Partes do seu corpo estão ficando como Kaiju, porque ele tem a chance. Ele vai se transformar completamente no número 8 e não vai conseguir voltar a ser humano, né, mano? E muitos teorizaram que ele ia virar a roupa da mina, né? Que pro Kafka talvez virar um traje Kaiju consciente da mina não fosse algo tão ruim pra ele. Eles lutariam juntos de uma forma meio mórbida. Aí com isso a Kikoru vai treinar com a sua tenente que é meio... já está louca pra dar umas tesouradas com a Kikoru. E eles vão treinar com o Naomi supervisionando pessoalmente o treino dela, dizendo que ela tem até ele zerar o novo jogo que ela tá jogando pra treinar. Apesar disso ter parecido meio babaca, cara, estabelece o que é necessário para você crescer em um treinamento. É meta e prazos, manos. Pode parecer absurdo, mas para você obter bons resultados, você tem que se entregar completamente a cumprir prazos e metas, né, manos?
Porque você não vai melhorar só de treinar. Você tem que pôr metas e prazo para você cumprir elas. Você tem que, assim, assumir verdadeiramente um compromisso. E apesar do outro comandante ter meio que debochado disso, a própria tenente, a Kikoruja entendeu o que o Naromi queria passar. E caraca, agora eles vão ter que resolver a situação do número 8, porque, né, manos? Afinal de contas, né, o Kafka já estava na Berlinda, ele recebeu uma permissão para mesmo escoltado voltar à sua casa para resolver assuntos que ele deixou pendente, afinal de contas. Ele não volta para casa há meses, né, manos? E com isso ele vai lá, recolher o lixo, devolver algumas coisas dos seus conhecidos. Inclusive até trabalha um pouquinho com os amigos na limpeza de um caju. E vemos que até o amigo lá do Kafka acredita que o número 9 vai ser derrotado. As pessoas têm que botar também um pouco de fé. Cara, perder a fé é o mesmo que morrer, você não acreditar mais. Você se entregar a um problema muito pesado não vai te ajudar. Você vai se arrebentar e não vai se levantar. E eles estão crendo, apesar de um piadista lá ter rido do Kafka e da situação toda, o líder ali acreditou. Manos, vamos pra cima. Nós vamos limpar o cadáver do número 9, que a força de defesa vai bagaçá-los e tudo mais. Né, mano? Isso foi até bem fofinho do Kafka ter ajudado e tudo mais. E o Kafka vai ter que conversar com o Naromi, né, mano? Porque, né? E vemos que a força de defesa não tá parada. Em todas as áreas tem gente treinando, tem projetos ultra secretos sendo feitos. E chegou a hora do Naromi conversar com o Kafka, né, mano? Porque a decisão foi tomada. Como ele mesmo fala, ele não pode manter o Kafka na força de defesa, porque ele eventualmente vai se transformar completamente no número 8. Mas na quebra total de expectativa, o Naromi pede a força do Kafka para eles derrotarem o número 9, porque eles viram o que aconteceu e tudo mais. Ele não tá nem aí se ele vai virar o número 8 completamente. Afinal, eles vão precisar de armas para derrotar os kaijus, não de palavras ou de recursos da própria tropa, porque, né, mano, vocês sabem que o número 9 vai continuar evoluindo, tá num nível muito avançado, muito além de tudo o que eles enfrentaram até aqui. E eles vão ter que fazer um power-up, progredir bastante, né, manos? E antes do episódio se encerrar, vemos que o Capitão Rushina do Kafka vai bater um fio ali com o Kaiju número 10, manos. O número 10 vai entrar na jogada. É, mansos. Tá achando que rapadura é doce, mas não é mole? É isso, mansos. Deixa o like, se inscreve, liga aí o sininho das notificações e só voltem para mais.